Todo mundo já se sentiu sozinho em algum momento, mas algumas pessoas vivem essa experiência de maneira extrema, e muitas vezes por escolha própria. Essas são as 20 pessoas mais solitárias e isoladas do mundo. Número 20. Ho Van Tan e Ho Van Lang. Um homem vietnamita e seu filho viveram isolados na selva por 40 anos e foram levados de volta para a vila da qual fugiram durante a Guerra do Vietnã. Em imagens divulgadas pela televisão local, Ho Van Tan, de 82 anos, e seu filho Ho Van Lang, de 42, aparecem extremamente magros e vestindo apenas roupas feitas de casca de árvore. Ambos foram retirados contra sua vontade. O pai foi carregado em uma rede e o filho teve as mãos amarradas na frente do corpo. No início da década de 70, Tan, que era membro de um grupo guerrilheiro comunista, fugiu para a floresta após um bombardeio americano matar sua esposa e 2 de seus filhos. Levando apenas Lang, que tinha 2 anos na época, ele sobreviveu cultivando milho e frutas. Ao longo das décadas, pai e filho perderam quase completamente a capacidade de se comunicar em seu idioma original. O caso mais surpreendente, Lang passou a vida inteira sem saber que mulheres existiam. Morando em uma cabana suspensa a 5 metros do chão, eles foram descobertos por moradores locais que alertaram as autoridades. Quando foram resgatados, vestiam apenas tangas feitas de casca de árvore e usavam ferramentas rudimentares criadas a partir de restos de bombas da guerra. Agora, imagine o choque de Lang ao ver uma mulher pela primeira vez. Número 19. O homem mais solitário do mundo. Vivendo em total isolamento, sem contato com a civilização, um indígena brasileiro é considerado o último sobrevivente de sua tribo na floresta amazônica. Ele foi descoberto por pesquisadores da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e em imagens registradas, aparece seminu cortando uma árvore com habilidade. Conhecido como o Índio do Buraco, esse homem passou mais de 20 anos completamente sozinho. Ele caçava porcos do mato, pássaros e macacos, além de cultivar pequenas plantações de milho e mamão. Sua tribo foi dizimada por fazendeiros e grileiros na década de 90, e ele sobreviveu se escondendo na floresta. Pela sua decisão de permanecer isolado, pesquisadores optaram por não interferir em sua vida. Seu modo de sobrevivência e a forma como se adaptou ao ambiente fizeram dele um caso único na antropologia latino-americana. Número 18. Michael Collins. O astronauta Michael Collins foi o responsável por pilotar o módulo de comando da missão Apollo 11, que levou os primeiros humanos à Lua em 1969. Enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin caminhavam na superfície lunar e se tornavam heróis globais, Collins orbitava sozinho ao redor do satélite, sem poder pisar nele. Com um treinamento de elite na Escola de Pilotos de Teste Experimental em Edwards, Califórnia, ele se tornou astronauta em 1963. Antes da missão Apollo 11, participou da Gemini 10, onde realizou 2 caminhadas espaciais. Apesar de seu papel crucial no sucesso da missão, Collins raramente é lembrado e ganhou o apelido de o homem mais solitário da história. O astronauta esquecido que testemunhou o evento mais assistido do planeta, do espaço. Número 17. Juana Maria. Conhecida como a mulher solitária da ilha de San Nicolás, Juana Maria foi a última sobrevivente do povo nativo nicolênio. Viveu isolada por 18 anos na ilha, que fica na costa da Califórnia, até ser descoberta em 1853. O massacre de sua tribo começou em 1814, quando caçadores de lontras do Alasca atacaram os nicolênios, exterminando quase todos. Os poucos sobreviventes foram resgatados em 1835, mas Juana Maria não estava entre eles. Algumas versões dizem que ela ficou para trás ao procurar um parente. Somente em 1853, rastros e sinais de atividade levaram à sua descoberta. Quando foi encontrada, vivia sozinha, comendo frutos do mar e carne de foca, sem contato com humanos por quase 2 décadas. Número 16. Slava Korotik, o meteorologista do Ártico. Desde criança, Slava Korotik sonhava em viver perto do mar. Esse desejo o levou a passar 13 anos isolado em uma remota estação meteorológica no Ártico russo. Ele trabalhava medindo temperaturas, ventos e precipitações em um dos locais mais frios e isolados do planeta. Sua rotina foi documentada em 2014, quando uma fotógrafa viajou de helicóptero até sua estação, levando champanhe, laranjas e um rádio. Slava viveu longe de qualquer cidade
com apenas um antigo telégrafo e um retrato de Yuri Gagarin em sua casa. Para ele, a natureza é sua verdadeira companhia. Ele aprendeu a sentir o clima, ler as estrelas e entender os ventos. Sua vida prova que algumas pessoas simplesmente não nasceram para viver em meio à sociedade. Número 15. Leatherman, o vagabundo errante. No final do século XIX, um homem misterioso começou a vagar pelas estradas rurais dos estados de Nova York, Connecticut, Vermont e Massachusetts, nos Estados Unidos. Seu nome, origem e história eram um completo enigma, mas sua aparência e comportamento únicos o tornaram uma lenda. Ele ficou conhecido como Leatherman, por sempre usar um traje de couro feito à mão, incluindo um casaco, uma calça grossa e uma bolsa, todos reforçados com pedaços de couro costurados. Suas botas eram de madeira, cobertas por tiras de couro para proteger seus pés. A cada 34 dias, ele seguia religiosamente o mesmo trajeto de aproximadamente 460 quilômetros, atravessando pequenas cidades e florestas. Com o tempo, os moradores passaram a reconhecê-lo e até esperavam por sua visita, deixando comida e tabaco para ele. No entanto, ele nunca pedia nada. Aceitava o que lhe ofereciam, mas nunca implorava por ajuda. Também não buscava abrigo em casas ou pousadas, preferindo dormir em cavernas que conhecia bem ao longo de sua rota. Curiosamente, ele costumava deixar lenha cortada em seus esconderijos, preparando-se para sua próxima passagem. Pouco se sabe sobre sua história antes de começar essa vida errante. Seu sotaque e algumas palavras murmuradas indicavam que falava francês, mas seu inglês era muito pobre. Alguns acreditam que ele era um imigrante francófono, possivelmente do Canadá ou da Bélgica. Outros sugerem que ele poderia ter sido um ex-soldado ou um homem que fugia de algum passado obscuro. Como se recusava a interagir ou contar sua história, tudo sobre ele permaneceu envolto em mistério. Além de sua recusa em falar sobre si mesmo, Leatherman também seguia hábitos religiosos peculiares. Ele nunca comia carne às sextas-feiras, um costume associado ao catolicismo, reforçando a teoria de que poderia ser de origem quebequense ou belga. Seu comportamento discreto e recluso fez com que muitos o respeitassem, mas também o vissem como uma figura estranha e intrigante. Em 1889, Leatherman foi encontrado morto em uma de suas cavernas, vítima de desnutrição e exposição ao frio severo. Mesmo após sua morte, sua lenda continuou a crescer, inspirando livros e pesquisas sobre sua identidade. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem ele era, por que escolheu essa vida nômade ou o que o levou a se isolar da sociedade. Número 14. Ishi, a última testemunha de seu povo. Ishi foi um indígena da tribo Yahi, um dos últimos grupos do povo Yana que habitava o norte da Califórnia. Por séculos, os Yana viveram em isolamento, interagindo apenas com tribos vizinhas. No entanto, com a chegada de colonos brancos durante a Corrida do Ouro, suas terras foram invadidas e seu povo brutalmente exterminado. No início do século XIX, os Yana enfrentaram massacres constantes. Caçadores de ouro e fazendeiros atacavam suas aldeias, matando homens, mulheres e crianças. Em 1865, um ataque devastador dizimou a maior parte dos Yahi, reduzindo-os a um punhado de sobreviventes. Para escapar do genocídio, um pequeno grupo se escondeu em cavernas e áreas remotas, evitando qualquer contato com os brancos. Ishi fazia parte desse grupo. Durante décadas, ele e alguns poucos sobreviventes viveram como fantasmas, movendo-se pelas florestas sem deixar rastros. No entanto, um a um, seus companheiros morreram, até que ele ficou completamente sozinho. Sem ninguém com quem falar, sem um lar, sem seu povo, ele passou anos vagando pela região. Em 1911, Ishi foi encontrado perto da cidade de Oroville, Califórnia. Fraco, faminto e sem alternativa, ele não resistiu quando as autoridades o levaram sob custódia. Como ninguém sabia qual era sua língua ou de onde ele vinha, ele foi considerado um homem selvagem. Porém, um antropólogo da Universidade da Califórnia, Alfred Krueger, reconheceu sua importância histórica e decidiu acolhê-lo. Ishi passou seus últimos anos vivendo no Museu de Antropologia da Universidade da Califórnia, onde compartilhou seu conhecimento sobre a cultura Yahi. Ele ensinou antropólogos a confeccionar ferramentas tradicionais, demonstrou técnicas de caça e tentou preservar sua língua, mesmo sem ninguém para praticá-la. Apesar de estar em um ambiente seguro, sua solidão nunca terminou. Ele era o último de seu povo,
sem ninguém com quem pudesse verdadeiramente se conectar. Infelizmente, em 1916, Ishi faleceu devido à tuberculose, uma doença trazida pelos colonos europeus e contra a qual ele não tinha imunidade. Seu corpo foi cremado de acordo com as tradições de sua tribo, encerrando de vez a história dos Yahí. Hoje, seu nome é lembrado como um símbolo da resiliência dos povos indígenas diante da destruição de suas culturas. Número 13. Christopher Thomas Knight, o ermitão de North Pond. Imagine passar 27 anos sem falar com ninguém, vivendo completamente isolado da sociedade. Esse foi o destino de Christopher Thomas Knight, um homem que, em 1986, decidiu desaparecer da vida civilizada e se esconder nas florestas do estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos. Knight abandonou tudo sem avisar sua família ou amigos. Ele dirigiu até uma área remota, largou o carro e caminhou até encontrar um local onde pudesse se estabelecer. Sua única companhia era a natureza, sem telefone, sem rádio, sem nenhum contato com o mundo exterior. Durante todos esses anos, ele nunca acendeu fogueiras para evitar ser detectado e passou a maior parte do tempo lendo livros que conseguia furtar. Para sobreviver, Knight cometeu uma quantidade impressionante de furtos. Durante quase 3 décadas, ele realizou mais de 1000 roubos em pequenas comunidades próximas, invadindo cabanas, despensas e supermercados em busca de comida, gás e roupas. Ele nunca roubava dinheiro ou objetos de valor, apenas o necessário para se manter vivo. Apesar disso, sua existência se tornou um mistério local, e os moradores começaram a chamá-lo de o Ermitão de North Pond. A polícia demorou anos para capturá-lo. Cada roubo era cuidadosamente planejado, sem deixar rastros. No entanto, em 2013, após roubar comida de uma cozinha comunitária, Knight foi finalmente preso. Quando questionado sobre o motivo de seu isolamento, ele simplesmente respondeu que não havia nenhuma razão específica, apenas sentiu que era o que precisava fazer. Após sua prisão, muitos ficaram intrigados com sua história. Ele não era um fugitivo, não tinha problemas mentais evidentes e não demonstrava arrependimento por sua escolha de viver longe da sociedade. Durante seus anos de solidão, ele refletiu sobre a vida, leu diversos livros e aprendeu a viver no mais completo anonimato. Após cumprir sua pena, Knight foi libertado e voltou a viver na sociedade, mas seu tempo como ermitão deixou marcas profundas. Seu caso se tornou um dos mais fascinantes estudos sobre isolamento voluntário, mostrando que, para algumas pessoas, a solidão absoluta pode ser uma escolha, e não um castigo. Número 12. Nikola Tesla, o gênio solitário que revolucionou o mundo. Nikola Tesla é uma das figuras mais enigmáticas e brilhantes da história da ciência. Seu nome se tornou sinônimo de genialidade e inovação, e muitos o consideram o verdadeiro pai da tecnologia moderna. No entanto, apesar de suas inúmeras contribuições para a humanidade, Tesla viveu grande parte de sua vida na pobreza e no isolamento, morrendo esquecido e sozinho. Nascido em 1856, no território que hoje pertence à Croácia, Tesla demonstrou uma inteligência excepcional desde a infância. Desde cedo, se interessou por eletricidade e mecânica, e ao longo de sua vida, registrou mais de 300 patentes que ajudaram a moldar o mundo como conhecemos hoje. Entre suas invenções mais notáveis, destacam-se a corrente alternada, a bobina de Tesla, os experimentos com energia sem fio e até mesmo projetos pioneiros para a robótica. Embora sua mente fosse revolucionária, Tesla tinha dificuldades em lidar com o mundo dos negócios. Ele acreditava que a ciência deveria servir à humanidade, e não ao lucro, o que o levou a recusar inúmeras oportunidades de enriquecer. Ao longo dos anos, essa postura altruísta fez com que ele perdesse grandes investimentos e acabasse caindo no esquecimento. Nos últimos anos de sua vida, Tesla morava sozinho no quarto 3327 do Hotel New Yorker, sobrevivendo com pequenas doações e a caridade de antigos admiradores. Ele passava os dias caminhando pelos parques, alimentando pombos e evitando contato com as pessoas. Em 7 de janeiro de 1943, Tesla morreu de ataque cardíaco, e seu corpo só foi encontrado dias depois, quando uma camareira ignorou a placa de "Não perturbe" na porta de seu quarto. O reconhecimento por suas descobertas veio apenas após sua morte. Hoje, Tesla é celebrado como um dos maiores cientistas da humanidade.
tendo seu nome imortalizado em empresas, invenções e até na exploração espacial. Ele pode ter morrido sozinho e esquecido, mas seu legado continua vivo, moldando o mundo moderno de maneiras que ele próprio talvez nem pudesse imaginar. Número 11. William James Sidis, o homem mais inteligente da história. Muitas pessoas acreditam que Albert Einstein foi o homem mais inteligente que já existiu, mas há indícios de que William James Sidis possuía um QI ainda mais alto, estimado entre 250 e 300, muito acima da média dos maiores gênios da história. No entanto, ao contrário de outros prodígios que conquistaram reconhecimento e sucesso, Sidis passou a vida fugindo da fama e acabou morrendo no anonimato. Nascido em 1898 nos Estados Unidos, Sidis demonstrou um intelecto extraordinário desde bebê. Aos 18 meses já conseguia ler jornais. Aos 5 anos, escrevia ensaios acadêmicos sobre anatomia e astronomia. Aos 8 anos, já dominava 8 idiomas, incluindo latim, grego, francês, russo e hebraico. E desenvolveu um novo idioma chamado Vandergood. Sua genialidade era tão impressionante que, aos 11 anos, foi aceito na Universidade Harvard, tornando-se um dos estudantes mais jovens da história da instituição. Lá, surpreendeu professores com seu conhecimento avançado em matemática, dando palestras sobre temas extremamente complexos. Parecia que Sidis estava destinado a se tornar um dos maiores cientistas do mundo. Porém, ele não queria essa vida. Com o passar dos anos, começou a rejeitar o estrelato e a pressão que vinha com sua inteligência. Ele deixou Harvard e passou a trabalhar em empregos simples e de baixa remuneração, como escriturário e operário de fábrica. Fugiu da atenção da imprensa e se recusava a falar sobre sua infância prodigiosa. O que poucos sabiam é que, em segredo, ele continuava escrevendo livros sobre diversos assuntos, desde história e política até matemática avançada, usando pseudônimos para evitar ser reconhecido. Sidis também enfrentou discriminação por suas crenças políticas. Por ser socialista e ateu, foi marginalizado pela comunidade acadêmica, que via suas ideias como polêmicas. Ele viveu na pobreza, afastado da família e sem amigos próximos. Em 1944, aos 46 anos, foi encontrado morto em um pequeno apartamento, vítima de um derrame cerebral. William Sidis poderia ter revolucionado a ciência e a matemática, mas escolheu uma vida de solidão e anonimato. Sua história levanta um questionamento profundo. Será que o mundo estava pronto para um gênio tão extraordinário? Número 10. András Thoma, o prisioneiro esquecido da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente em 1945, mas para um soldado húngaro chamado András Thoma, a guerra só acabou 55 anos depois. Ele foi capturado pelo Exército Vermelho e levado como prisioneiro para a União Soviética, onde passou mais de meio século vivendo em um hospital psiquiátrico, sem que ninguém soubesse sua verdadeira identidade. Thoma nasceu em 1925 na Hungria e foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial. Durante os conflitos, foi capturado pelos soviéticos e enviado para um campo de prisioneiros. No entanto, como ele falava apenas húngaro e ninguém na prisão entendia o idioma, ele foi considerado mentalmente incapaz e transferido para uma instituição psiquiátrica russa. Sem poder se comunicar, Thoma passou os anos seguintes em completo isolamento linguístico. Nenhum médico ou paciente conseguia conversar com ele, e ele também não aprendeu russo, pois não teve nenhum tipo de educação ou interação significativa. Sem documentos e sem contato com sua família, ele foi completamente esquecido pelo mundo. Foi apenas no ano 2000 que um psiquiatra notou que ele falava uma língua diferente e decidiu investigar. Após algumas pesquisas, descobriu-se que Thoma era húngaro e que havia sido dado como desaparecido na guerra. Seu retorno foi um evento histórico. Quando voltou para sua terra natal, já idoso, foi recebido como um verdadeiro herói. O mais impressionante é que, mesmo depois de décadas sem falar com ninguém em sua língua nativa, Thoma ainda conseguia se comunicar perfeitamente em húngaro. Sua história é uma das mais chocantes da guerra, mostrando como um simples erro pode condenar uma pessoa à mais absoluta solidão. Número 9. Faustino Barrientos, o ermitão da Patagônia. Há mais de 50 anos, Faustino Barrientos abandonou a sociedade e se isolou nas montanhas da Patagônia chilena. Ele sobrevive caçando, pescando e criando gado, vivendo em total autossuficiência. Moradores da vila mais próxima o consideram um velho rabugento.
E crianças se escondem quando ele visita a cidade a cada 2 ou 3 anos para vender gado e comprar suprimentos. Sua vida de isolamento o tornou um observador atento da natureza. Ele já detectou mudanças sísmicas antes mesmo dos cientistas. Apesar da fama de mal-humorado, Barrientos é um homem sábio que apenas deseja ser deixado em paz. Número 8. Joseph Merrick, o Homem-Elefante. Joseph Merrick nasceu na Inglaterra em 1862 com uma doença rara que causou deformações extremas em seu corpo. Apelidado de Homem-Elefante, passou a vida sendo exibido em espetáculos de aberrações. Apesar do sofrimento, Merrick era educado e gentil. No fim da vida, recebeu abrigo em um hospital, onde viveu seus últimos anos em paz. Sua história foi imortalizada no filme O Homem-Elefante, dirigido por David Lynch. Número 7. Albert Woodfox, o prisioneiro mais isolado da história. Preso em 1972, Albert Woodfox passou 43 anos em solitária na penitenciária da Louisiana. Acusado injustamente de matar um guarda, ele passou 23 horas por dia trancado em uma cela minúscula. Organizações de direitos humanos classificaram sua prisão como tortura. Para não enlouquecer, Woodfox criou pequenos desafios diários, como mudar a forma de tomar café da manhã. Após décadas de luta, foi libertado em 2016. Número 6. Blanche Monnier, a mulher aprisionada por 25 anos. No dia 23 de maio de 1901, a polícia da cidade de Poitiers, na França, recebeu uma carta anônima denunciando um caso chocante de cárcere privado. Ao arrombarem a porta de um casarão burguês, os policiais encontraram Blanche Monnier, de 52 anos, completamente nua, desnutrida e imunda, deitada sobre um colchão em decomposição. Ela havia passado 25 anos presa em um quarto escuro, sem jamais ver a luz do sol. Blanche era filha de uma família aristocrática, e sua mãe a trancou no quarto para impedir que ela se casasse com um homem de classe inferior. Durante décadas, a jovem foi mantida em condições desumanas, enquanto a família continuava vivendo normalmente, enganando a sociedade. Após ser resgatada, Blanche foi hospitalizada, mas nunca se recuperou do trauma. Sua mãe morreu antes de ser julgada, e seu irmão alegou que não sabia do que acontecia. Blanche faleceu em 1913, após passar seus últimos anos internada em um hospital psiquiátrico. Número 5. Hiroo Onoda, o soldado que não se rendeu. Hiroo Onoda foi um oficial de inteligência do Exército Imperial Japonês que lutou na Segunda Guerra Mundial e se recusou a acreditar que o conflito havia acabado. Durante 29 anos, ele permaneceu escondido na selva de uma ilha nas Filipinas, acreditando que os relatos sobre o fim da guerra eram propaganda inimiga. Desde 1945, Onoda sobreviveu caçando, roubando suprimentos de vilarejos e se escondendo em cavernas. Ele ignorou panfletos lançados por aviões e até tentou atirar em pessoas que tentavam convencê-lo a sair. Somente em 1974, após seu antigo comandante viajar até a ilha para dar uma ordem oficial de rendição, Onoda aceitou que a guerra havia terminado. Retornou ao Japão como um herói, mas se sentiu deslocado na sociedade moderna. Ele se mudou para o Brasil, onde criou gado, e mais tarde fundou uma escola para ensinar valores tradicionais aos jovens. Número 4. Joyce Vincent, a mulher esquecida por 3 anos. Joyce Vincent parecia ter uma vida normal. Nascida em Londres, ela trabalhou em empresas de prestígio, era sociável e tinha amigos. No entanto, em 2003, sua vida tomou um rumo inesperado quando ela se isolou completamente. Joyce morreu sozinha em seu pequeno apartamento, e seu corpo só foi descoberto 3 anos depois, em 2006. Seus vizinhos não notaram sua ausência e atribuíam o mau cheiro do local a lixeiras próximas. Seu aluguel era pago automaticamente, e a TV permaneceu ligada o tempo todo, até que as contas finalmente pararam de ser pagas e as autoridades entraram no apartamento. O corpo de Joyce já estava esquelético, cercado por presentes de Natal não entregues. Sua história chocou o mundo e levantou questionamentos sobre como alguém pode desaparecer sem que ninguém perceba. Número 3. Sergei Krikalev, o último cidadão soviético. Em 1991, o cosmonauta Sergei Krikalev partiu para uma missão na Estação Espacial Mir, prevista para durar 5 meses. No entanto, enquanto ele orbitava a Terra, a União Soviética entrou em colapso. Com a dissolução do país, sua missão foi estendida indefinidamente,
pois não havia dinheiro para trazê-lo de volta. Enquanto Krikalev flutuava no espaço, sua terra natal deixou de existir. O rublo perdeu valor. A Rússia enfrentou uma crise e ele se tornou simbolicamente o último cidadão soviético. Após 311 dias no espaço, o dobro do tempo previsto, ele finalmente retornou a uma nação completamente diferente da que havia deixado. Seu corpo estava debilitado devido à microgravidade prolongada, mas ele se tornou um símbolo de resistência e dedicação ao programa espacial. Número 2. Jenny Wiley, a menina selvagem. Em 1970, uma assistente social de Los Angeles descobriu um caso estarrecedor. Uma menina de 13 anos que havia passado a vida inteira confinada em um pequeno quarto. Seu nome era Jenny Wiley, e ela havia sido privada de qualquer contato humano. Desde bebê, Jenny foi mantida amarrada a uma cadeira ou trancada em um berço, com comida limitada e sem estímulo algum. Seu pai acreditava que ela tinha deficiência mental e a isolou completamente, proibindo qualquer interação. Ele também ameaçava a esposa e o filho para que não interferissem. Quando foi resgatada, Jenny não sabia falar, andar direito ou interagir com pessoas. Cientistas tentaram ajudá-la a aprender linguagem, mas ela nunca conseguiu se comunicar de maneira convencional. Sua história se tornou um estudo crucial sobre o desenvolvimento humano e a importância da socialização. O caso de Jenny chocou o mundo e gerou inúmeras discussões sobre abuso infantil e privação extrema. Seu paradeiro atual é desconhecido, mas acredita-se que ela ainda viva sob cuidados do governo. Número 1. O Homem da Máscara de Ferro. Uma das figuras mais misteriosas da história, o Homem da Máscara de Ferro foi um prisioneiro mantido sob sigilo absoluto na França durante o reinado de Luís XIV. Seu rosto era coberto por uma máscara de veludo negro, posteriormente transformada na lenda da Máscara de Ferro. Relatos históricos indicam que ele esteve preso na Bastilha e outras fortalezas entre 1698 e 1703, ano de sua morte. Ninguém sabia quem ele era, e os guardas tinham ordens rígidas para não falar com ele ou revelar sua identidade. Especulações dizem que ele poderia ser um nobre traidor, um irmão gêmeo do rei, ou até mesmo alguém com informações perigosas. A única certeza é que ele viveu seus últimos anos na mais absoluta solidão, sem jamais mostrar seu rosto ao mundo. A lenda inspirou escritores como Voltaire, Alexandre Dumas e até Hollywood, com adaptações para o cinema. No entanto, sua verdadeira identidade continua um dos maiores mistérios da história. Como podemos ver, os eremitas e solitários do mundo não são apenas loucos ou selvagens, como muitos pensam. Suas histórias revelam coragem, sofrimento e até genialidade. E você? Já pensou em abandonar a sociedade e viver isolado, ou prefere estar cercado por pessoas? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!